Olá, nobres amigos e companheiros deste canal do YouTube. Estamos retornando mais esta semana para mais um estudo de nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa, e temos por presidente o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes. A sede fica na rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Também em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, município de Porto Real, também estado do Rio de Janeiro. Nossa igreja situa-se bem em frente ao CRAS. E aproveitando o ensejo, queremos anunciar o programa radiofônico, programa Projeto no Deserto, sob a direção da diaconisa Aparecida Reis, membro desta igreja Missão Europa em Porto Real. Todos os domingos, a partir das 14 horas e 30 minutos, pela rádio FM Quatis 87.5, programa sob a direção da diaconisa Aparecida Reis, Projeto no Deserto. Também em Valença, município de Valença, distrito de Santa Isabel, do Rio Preto, nossa igreja fica na rua Rodovia, número 20.934. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Rua Governador Valadares, número 350, 350, bem no centro, em frente à Praça da Estação. Em Pinheiral, nossa recém-igreja inaugurada, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, Pinheiral, é município do estado do Rio de Janeiro. E também no estado de Minas Gerais, mais uma de nossas igrejas recém-inauguradas. Em Caratinga, nossa igreja situa-se à Rua Coronel Antônio Saturnino, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, Caratinga, Minas Gerais. Meus amados, queremos também indicar-lhes o nosso jornal, Missão Europa em Ação. É um jornal de 8 páginas de notícias coloridas por apenas R$1. E se você adquirir acima de 20 unidades, nós faremos um desconto de 50% e cada jornal sairá a 50 centavos. Colabore anunciando, prestigiando, divulgando o nosso jornal. Nós temos reportagens sobre os fatos relevantes das igrejas, de todas as nossas igrejas Missão Europa, não somente no Brasil, mas também no exterior. Temos notícias gerais, eventos, notícias sobre a obra missionária e muito mais. Também aceitamos que você envie sugestões e matérias de mensagens ou notícias que fazem relevância às nossas igrejas do Ministério Missão Europa. E anuncie conosco em uma de nossas páginas de classificados. O nosso telefone para contato é 249-9909-9316. E esta é a nossa mais nova revista, Ebenezer Dominical. É a revista que estudamos todos os domingos
lições bíblicas relacionadas à escola dominical. E o tema que estamos estudando neste trimestre que se inicia, temos por temática Deus, a expressão máxima do amor. O nosso comentarista é o pastor José Terra dos Santos. E hoje estudamos uma lição maravilhosa, de muita profundidade. Lição número 2, de 9 de julho de 2023. Temos por título A Existência de Deus. O texto áureo encontra-se com base no capítulo 11, versículo 6 do livro de Hebreus, que assim diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Verdade aplicada. Mesmo que a ciência e os movimentos progressistas tentem negar a sua existência, Deus continua sendo o absoluto em nossas vidas. E os objetivos desta lição são os seguintes: confirmar a existência do Eterno, apresentar o propósito dele em nossas vidas e aprofundar nosso conhecimento sobre ele. Os textos de referência são os seguintes: livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ainda Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Epístola de Paulo, 1 a Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Introdução. Existem muitas razões para crer que Deus existe. Ele nos dá provas da sua existência e do seu poder de variadas formas. Nos momentos de dúvidas e confusões, essas provas ajudam-nos a manter a fé. Tópico 1. O título é Deus existe. O inimigo de nossas almas tem procurado completar a desgraça que o pecado causou, fazendo com que os homens cheguem ao ponto de negar a existência de Deus. Negá-lo é tolice, tanto como alguém querer negar a existência do sol, porque não o vê por estar encoberto por nuvens. A Bíblia diz: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo 14, parte A, do verso 1. E ainda, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações, que são, não há Deus. Salmo número 10, verso 10. Existem várias evidências para os que desejarem investigar
e terem a certeza de que há um Deus. Subtópico 1.1. O conceito universal de um ser supremo. Não existe na raça humana alguém que não tenha noção da existência de um ser supremo, um Deus, de quem, através das religiões, procure aproximar-se para agradá-lo, comunicando-se com ele por meio de sacrifícios até de sangue. Muitas vezes é um Deus desconhecido e, na sua cegueira, está tateando para achá-lo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23 e 27. A Bíblia diz: o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, parte A do versículo 19. Realmente o homem foi criado por Deus conforme a sua imagem. Primeiro capítulo do livro de Gênesis, versículo 26. Ele tem em si partículas da origem divina e é por isto que existe nele a necessidade de um contato com a sua origem, que é Deus. Subtópico 1.2. A consciência humana. Deus, na sua infinita sabedoria, criou o homem como imagem e semelhança divina e o constituiu de tal forma a fim de que houvesse um relacionamento moral com o seu Criador. As leis que regem o homem impedem-no de ter uma vida tranquila, caso viva contrário às leis. Tudo isso está embutido na consciência humana e ela não permite que o homem tenha paz enquanto não houver comunhão e obediência a Deus. No íntimo do homem há uma sentença moral sobre os seus atos praticados, sejam bons ou maus. Fala da existência de uma origem superior que no homem fez registrar os princípios da lei divina. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A consciência faz-nos compreender que o Ser Supremo é um ser moral. Subtópico 1.3. Em um artigo do site guia-me.com.br, no dia 15/3/2023, lemos o seguinte relato de um cientista. O astrônomo alemão Heino Falka, 56 anos, é um professor respeitado no meio científico que costuma observar o universo. Ele chegou a fotografar um buraco negro. Falka é o primeiro cientista que, junto com uma equipe internacional, conseguiu capturar a imagem de uma área onde a gravidade é tão forte que nada consegue escapar dela. Para compartilhar sobre suas descobertas, às vezes, ele prega na igreja evangélica Unierte, luterana e reformada, numa das cidades da Alemanha. Recentemente, ele afirmou que se emociona com a criação de Deus observável no universo, mas que a natureza na Terra também mexe muito com ele.
O que experimentei recentemente na floresta me encheu de alegria e louvor ao Criador, admitiu o cientista. Deus criou o universo, incluindo a Terra, no passado distante. No princípio, como diz Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A ciência moderna concorda, a ciência moderna concorda que o universo teve um começo. De acordo com uma pesquisa científica recente, a idade estimada do universo é de quase 14 bilhões de anos. A Bíblia também descreve 6 dias criativos. Mas ela não diz que esses dias eram de 24 horas. Primeiro capítulo do livro de Gênesis, versículo 31. Na verdade, a Bíblia usa a palavra dia para se referir às durações de tempos diferentes. Por exemplo, ela chama todo o período criativo de o dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. Capítulo 2, versículo 4 do livro de Gênesis. Com certeza, esses dias criativos duraram milhares de anos. Salmo número 90, verso 4. Deus não criou um único organismo simples para que depois evoluísse para organismos mais complexos. Em vez disso, Deus criou espécies primárias de plantas e animais complexos, os quais se reproduziriam segundo as suas espécies. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículos 11, 21 e 24. Esse processo de reprodução que ocorre até hoje tem enchido a Terra com as mesmas categorias de plantas e animais que Deus criou originalmente. Salmo número 89, verso 11. Tópico número 2. A ciência pode provar que Deus existe? É cientificamente impossível provar a existência de Deus, assim como é cientificamente impossível provar que Deus não existe. Segundo o cientista cristão Adalto Lourenço, a ciência não é contra a Bíblia, mas posicionamentos científicos, sim. Ciência é conhecimento. Não é a ciência que não acredita em Deus, e sim os cientistas que não acreditam. Evangelho de João, capítulo 8, versículo número 32. Tópico 2.1. O universo teve um começo. O consenso científico de 100 anos atrás pregava a eternidade do universo. Tal ideia começou a se desenvolver com as implicações da teoria da relatividade de Albert Einstein, em 1916. Suas equações apontavam para um universo em expansão. Entretanto, ele não gostou desse resultado e então adicionou uma constante à sua equação que anulou a expansão. Mais tarde, ele admitiu que foi o maior erro matemático de sua vida. Então, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble afirmou que observou as galáxias expandindo-se de forma extrínseca, o que significava que elas eram muito mais próximas no passado. Einstein, intrigado, queria ver essas evidências por si mesmo.
E em 1931, ele visitou o observatório em Monte Wilson, em Los Angeles, Califórnia. Einstein observou pelo telescópio as evidências e então concluiu: agora vejo a necessidade de um começo. Isso deu início a uma mudança de atitude na comunidade científica em relação ao cosmos. Décadas depois, em 1965, 2 cientistas dos Estados Unidos detectaram resquícios de uma explosão inicial de energia do evento da criação, geralmente chamado de Big Bang. Ambos ganharam o Prêmio Nobel de Física. Mais tarde, um deles, Arno Penzias, declarou: os melhores dados que temos sobre o Big Bang são exatamente o que eu teria previsto se não tivesse nada para prosseguir, a não ser os primeiros 5 livros de Moisés, os Salmos e a Bíblia como um todo. Diante dessas evidências, o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, realmente chocou muitos cientistas por sua precisão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali está escrito que o universo de matéria e energia surgiu em um determinado ponto no tempo e foi criado por um Criador Supremo que existia antes de tudo isso acontecer. Essa é uma grande prova da existência de Deus, sem nenhuma explicação alternativa plausível para um universo que, segundo a física moderna, surgiu do nada. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Subtópico 2.2. A ciência não consegue explicar a origem da vida. Ao contrário do que muitos foram levados a acreditar, os cientistas não têm uma explicação legítima de como surgiu a vida. O famoso ateu e evolucionista Richard Dawkins, admitiu o seguinte sobre o surgimento da vida: ninguém sabe como isso aconteceu. Além disso, um dos descobridores do código do DNA, o francês Francis Crick, concluiu: qualquer pessoa honesta, munida de todo o conhecimento disponível atualmente, somente poderia afirmar que, em certo sentido, a origem da vida ocorre no tempo como quase por milagre, porque são muitas as condições que deveriam ter sido satisfeitas para isso ter dado certo. Nos últimos 60 anos, os biólogos descobriram que a vida começou com uma enorme quantidade de informações precisas já embutidas na célula. O genoma humano é uma molécula com aproximadamente 3 bilhões de caracteres genéticos, todos precisamente ordenados para entregar instruções à célula. Além disso, os cientistas nunca encontraram qualquer matéria inorgânica que pudesse criar um sistema codificado de informações e um mecanismo para interpretá-lo.
Até as células mais primitivas dos seres humanos têm o mesmo sistema operacional básico de complexidade extraordinária, com códigos, transmissores e receptores trabalhando em conjunto. Além disso, o quebra-cabeça da origem da vida incide em uma famosa questão filosófica. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso, para que a vida ocorra, você precisa tanto do código genético completo quanto das proteínas, as partes do mecanismo, para ler o código e produzir novas proteínas. Sem o código, não se pode produzir proteínas. E sem proteínas, não se pode processar o código. Então, como os dois poderiam ter surgido ao mesmo tempo? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Subtópico 2.3. A teoria do design inteligente. Já ouviu falar na teoria do design inteligente? Como a teoria da evolução, essa teoria está ganhando força no meio científico, tentando explicar a origem da vida. Simplificando, ela se baseia na ideia de que a criação não é obra do acaso, como na teoria do Big Bang e da evolução humana, mas sim de uma consciência inteligente que alinhou todas as coisas em seu devido lugar. A teoria do design inteligente não é criacionismo bíblico. Há uma importante diferença entre as duas posições. Os criacionistas bíblicos começam com uma conclusão: que o relato bíblico da criação é confiável e correto, que a vida na Terra foi desenhada por um agente inteligente, Deus. Então eles procuram por provas na esfera natural que comprovem esta conclusão. Os teóricos do design inteligente começam com a esfera natural e chegam à conclusão, subsequentemente, de que a vida na Terra foi desenhada por um agente inteligente, quem quer que tenha sido. Nós, porém, cremos que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Tópico número 3. Como provar de que Deus existe? Provar a existência de Deus para um cético é algo deveras cheio de fé, conhecimento e experiência. Pois na maioria das vezes, o cético já traz consigo uma bagagem com vários conceitos pré-definidos. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Salmo número 14, verso 1. Mas como refutar e apresentar a verdade? Apresentaremos alguns pontos. Subtópico 3.1. O nada cria. O princípio das provas científicas são os cálculos matemáticos. Para se provar uma tese,
precisa de confirmação matemática. Por exemplo, a teoria da relatividade de Albert Einstein é representada pela seguinte fórmula: E é igual a mc elevado ao quadrado. Nela, E é igual a energia, m igual massa e c ao quadrado é a velocidade da luz elevada ao quadrado. Isaac Newton, autor da lei da gravidade, apresentou a fórmula matemática da sua primeira lei da seguinte forma: F maiúsculo é igual a m vezes A, onde F é igual força, m é igual massa e A é igual a aceleração. Já a teoria do Big Bang, onde do nada deu-se uma explosão que criou tudo, nunca foi provada por uma fórmula de cálculo matemático. Pegue um lápis e papel e faça alguns cálculos para podermos refutar o que o Big Bang está erradíssimo. Vamos calcular de forma simples. Quanto é 0 mais 0? Quanto é 0 vezes 0? Quanto é 0 dividido por 0? E 0 menos 0? Quais respostas obteve? Note que em todas o 0 está presente de um lado e de outro da equação. Se você não tem nada, o resultado será sempre nada. Somente vida gera vida. É por isso que Deus é o princípio de tudo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele esteve presente em todos os momentos da criação. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Subtópico 3.2. A experiência pessoal. Conta-se que em uma universidade, um certo professor ensinava aos alunos sobre provas irrefutáveis de que Deus não existia. Dizia ele, baseado em teorias, que Deus era uma invenção da mente humana para manipular as pessoas. Um dos alunos assistia a tudo comendo uma tangerina. A certo ponto do discurso, o aluno interrompeu o professor com a seguinte pergunta: Professor, o senhor afirma que Deus não existe. O professor respondeu com sarcasmo: Exatamente. Isto é um delírio da mente humana. Então aquele jovem lançou a seguinte questão: A ciência trabalha por meio de provas, correto? O professor respondeu que sim. Então, por gentileza, diga-me, essa tangerina que estou comendo está azeda ou doce? O professor, rindo e estimulando os outros alunos a fazerem o mesmo, respondeu de forma desdenhosa: Temos uma Bíblia na aula. Não sei o sabor desta fruta, pois é você quem está comendo. Talvez possa imaginar, pela sua expressão, toda vez que coloca um gomo na boca, que seja doce. Mas não posso afirmar, a menos
que você me dê uma para experimentar. O aluno respondeu: Pois bem, professor, eu sei que a fruta está doce porque a estou experimentando. O senhor só imagina a doçura, não tem certeza, pois ainda não a comeu. Dar-lhe-ei uma e assim saberá o sabor por experiência. Olhando com desdém, o professor perguntou: Aonde você quer chegar? O rapaz respondeu: Como o senhor afirma que Deus não existe se nunca o experimentou? Nunca teve uma experiência com ele. Nunca o deixou cuidar da sua vida. As maiores provas que podemos dar sobre a existência do Eterno são as nossas experiências pessoais. O cuidado do Pai para conosco, seus livramentos, seu amor. Todo ser humano, independentemente de ser cristão, em certo momento da vida, irá deparar-se com situações que algo sobrenatural ocorrerá sem explicação humana, científica, sem lógica. É aí que a mão de Deus age por seu infinito amor. Saber identificar seu agir ou até mesmo explicar para os outros cabe a nós, povo de Deus. Naquele tempo, respondeu Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Subtópico 3.3. Revelado através de Cristo. Se usássemos somente os primeiros versículos de Hebreus, capítulo 1, teríamos material suficiente para entender a importância da revelação de Deus através de Jesus Cristo. Há pelo menos duas afirmativas neste texto que podem nos levar a esta conclusão. O autor afirma enfaticamente que Deus fala conosco através da vida e obra de seu Filho. Compara como Deus revelou no passado e exalta o Filho de maneira excelente e suprema da revelação do Senhor aos homens. Observe a expressão exata de seu ser, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Não há dúvida de que Jesus Cristo é tudo o que Deus é sem deixar escapar nenhum detalhe. Ele é a principal revelação de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. As Escrituras registram o seu ministério e o seu próprio ensinamento sobre como conhecer a Deus e segui-lo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 e capítulo 14, versículo 10. Conclusão. Devemos buscar a revelação divina sobre a pessoa do nosso Deus. Não somente conhecendo de teorias, mas de viver e andar com Ele. Que lição maravilhosa! E no próximo domingo, dia 16 de julho, aqui retornaremos com a lição número 3 e estaremos estudando sobre a Trindade. Se você ainda não adquiriu esta revista, Ebenezer Dominical, é a nossa revista, o nosso manual de estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. E neste trimestre estaremos estudando sobre Deus, a expressão máxima do amor. Deus, a primeira pessoa da Trindade. Bons estudos e até domingo que vem, se Deus disser que sim.